Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa 7ª aula de língua portuguesa com a turma do 5º ano. O livro ainda é o livro 4 e a unidade 8, capítulo 2, a poesia no mundo digital, páginas 48 a 57. Os itens abordados serão cyberpoema e o uso da preposição com o artigo. As atividades referentes a essa aula são para entender o texto, páginas 50 e 51, aprender brincando, da página 52, vamos produzir, página 53, atividades das páginas 54 e 55, mão na massa, páginas 56 e 57, e ficha de atividades, páginas 27 a 30. Na página 48, nós iniciamos o nosso capítulo 2 da unidade 8, a poesia no mundo digital. Em nosso último capítulo, a gente conheceu alguns poemas criados para o mundo digital. Isso, agora a gente vai analisar as características e compreender de que forma o suporte digital ele vai contribuir para a criação de sentidos poéticos. Também a gente vai falar sobre uso de artigo com preposições e vamos falar também da crase. Conversa vai, página 48. Que atividades podem ser feitas tanto pessoalmente quanto pela internet? Vamos lá, gente. Eu estou fazendo agora, dando aula para vocês. Isso pode ser tanto pessoalmente, eu estou aqui com vocês, como eu posso fazer pela internet. Outra atividade, fazer compras. Eu posso comprar tanto pela internet, como eu posso comprar pessoalmente. Então, existem várias atividades hoje que eu posso fazer tanto na internet quanto pessoalmente. Conversa vem. Podemos ler uma mesma notícia em um jornal impresso e na internet. A gente pode estar lendo a mesma notícia lá no site, né? E podemos também estar num jornal impresso, ou até mesmo no jornal da TV, né? Telejornal. Também podemos encontrar um tênis em uma loja de nossa cidade ou comprar o mesmo tênis pela internet. É a mesma coisa, né? Mas será que os poemas que encontramos na internet são iguais aos que lemos nos livros de papel? Será que o poema lá que tá na internet é igual ao do livro de papel? Alguns sim, né, gente? E se tem diferença, quais são as diferenças entre os meios físico e o meio digital? Qual é a sua opinião a respeito deles? Podemos perceber que alguns poemas digitais pode haver movimentos, pode haver sons, né? Pode haver uma musiquinha. Enfim, é diferente do poema que está ali escrito no meio físico, que no caso é um livro. Cyberpoema, página 49. Leia o poema Zigue-Zague em sua versão impressa. Depois utilize o QR Code para conhecer a sua versão digital. Então vocês vão pegar, baixar aí o QR Code no celularzinho de vocês, no aplicativo de QR Code, coloca aqui, tá bom? No leitor de QR Code, coloca aqui, e aí vocês vão perceber que esse poema, na versão digital, ele é diferente do poema que está aqui escrito. Página 50 para entender o texto. Primeira questão, qual o assunto do poema? São 2 peixinhos que saíram sem direção. Segunda questão, sobre o poema impresso, é correto afirmar que é um poema tradicional com estrofes, versos e rimas, ou é um poema visual que une imagens ao texto escrito? Bom, esse poema que está aqui, ele é um poema visual, né? Vai unir imagens e texto. Terceira questão. Que critério o poeta usou para escolher a disposição dos versos na página? Bom, os versos eles estão formando imagens, que são as imagens dos peixinhos. Quarta questão. Transcreva do poema os versos que rimam. Sem direção, por aqui não, sem chegar à conclusão. Quinta questão. Por que as letras dos versos por aqui não, estão desalinhadas para representar o movimento dos peixinhos na água, por isso que ela está meio que desalinhada. Sexta questão. Nesse cyberpoema, que elementos colaboram para a produção de sentidos? A gente tem os versos, temos as cores, temos os movimentos e as imagens. Isso tudo tem que dar sentido ao cyberpoema. Sétima questão. O poema impresso e os cyberpoemas são iguais? Não, né, gente? Com certeza não.
Principalmente porque o cyberpoema ele vai formar imagens, ele vai reunir essa questão do aspecto visual, coisa que o poema impresso não irá fazer. Oitava questão da página 51. Se o poema impresso for colocado na internet, ele ficará igual ao cyberpoema? Não, gente. Por que não? Porque se eu pegar aqui um poema, né, impresso e colocar na internet, ele não vai ter movimento, ele não vai ter sucessão de imagens, tudo isso só vai ter no cyberpoema. O cyberpoema, também chamado de poema digital ou virtual, é um poema que precisa de suporte digital para existir. Normalmente, para confeccioná-lo, são utilizados diferentes recursos, cores, sons e movimentos. Página 51, para saber mais. No poema Zigue Zague, você observou 2 peixes formados por palavras. Esse tipo de construção poética em que os versos escritos representam uma figura é chamado de caligrama, certo? Esse caligrama, gente, é justamente quando você vê que vai formar uma figura, tá bom? O poeta francês Guillaume Apollinaire foi o primeiro a usar esse termo, que é o caligrama. E seus caligramas são famosos em todo o mundo. Conheça algum deles. Então, a gente tem aqui um formando uma torre, né? Temos aqui outro também, o Lacravate. Aprender brincando, página 52. Pensa agora o cyberpoema um pouco diferente. É o leitor que produz o texto final, interagindo com a criação do poeta. Trata-se de um cyberpoema interativo, tá? Um hipopótamo na banheira. Você sabia que existem poemas interativos também fora do mundo digital? Na página 7 do material de apoio, você vai encontrar a estrutura de um poema interativo. E na página 9, os versos para montá-lo como vocês quiserem. Experimente várias combinações e, ao final, reproduza a seguir o que mais lhe agradou. Então, vocês vão criar aqui um poema interativo utilizando os materiais de apoio das páginas 7 e da página 9. Vamos produzir. Página 53. Vamos criar um poema interativo. Sempre que alguém lê um poema, está assumindo um pouco o papel do poeta. Afinal, quando lemos, criamos nossos significados para o texto, que podem ser diferentes daqueles que o autor imaginou. Em um poema interativo, a participação do leitor é ainda mais importante. Para criar o seu poema interativo, escolha um tema, monte uma estrutura para ele. Em seguida, escreva versos que possam ser usados em posições diferentes, para que o leitor tenha opções de escolha. Utilize o espaço a seguir para planejar o seu texto. E lá na página 11 do material de apoio, vocês vão construir a versão final. Então aqui, cada um vai criar o seu poema interativo. Página 54, o uso da preposição com artigo. Bom, a gente vai aqui voltar no tempo para falar um pouquinho de preposição. A preposição são as palavras, uma classe gramatical que vai ligar termos de uma oração. Elas são muito importantes porque elas vão estabelecer uma relação entre essas palavras, dando sentido àquela oração, tá? Então, para que a gente possa entender a ideia, a compreensão de um texto, há essa necessidade de você ligar essas palavras através de preposições. São pequenas palavras invariáveis, ou seja, não vai para o masculino, não vai para o feminino, não vai para o singular, nem vai para o plural. E nós temos aí como preposições, nós temos a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, traz. Algumas gramáticas ainda trazem a preposição per, né, P-E-R, mas outras gramáticas já retiraram ela de circulação e colocaram por. Página 54. Agora leia a tirinha a seguir. Meu coração morre de paixão por vocêzão. Vocêzão? Não gostou do vocêzão? Achei horrível. Preciso de outra rima. Já sei. Meu coração morre de paixão por tuzão. É o novo Drummond. Um dos personagens está tentando construir rimas para fazer um poema. Que rimas são essas? Ele está tentando rimar vocêzão e tuzão com coração e paixão. Em sua opinião, as rimas são indispensáveis em um poema? Gente, olha só. A questão da rima, ela fica a critério do autor.
né? É muito interessante um poema com rimas, eu gosto bastante, mas isso é uma coisa que fica a critério do autor. Tem autores que utilizam rima, mas a rima ela não é um elemento obrigatório no poema. Então aqui também é uma resposta bem pessoal, se vocês acham que é dispensável, sim ou não, e por quê? Eu não acho que seja obrigatório o uso delas, mas eu acho mais interessante um poema quando ele tem rimas. Releia 2 trechos da tirinha. Meu coração morre de paixão por vocêzão e não gostou do vocêzão. Observe os termos em destaque. Por que na primeira frase foi usado de e na segunda do? Gente, olha só, a formação do do e do da, ele ocorre devido à presença de um artigo antes da palavra que vai seguir depois da preposição. Então, assim, por exemplo, paixão, eu não preciso colocar o a, tá bom? Então, aqui, não preciso fazer essa contração. Já quando é necessário, você tem que fazer essa contração do do e do da. Isso vai depender da palavra que vem seguinte, né? Se a palavra exige ou não a necessidade desse artigo. Algumas preposições, elas se combinam ou se juntam com artigos. Então, a preposição, ela pode se combinar com várias palavras. Pode ser um artigo, pode ser um pronome, ela pode se combinar, tá? Ela vai gerar 2 tipos de situação: a contração e a combinação. Na combinação, eu só faço juntar as duas e não modifico a estrutura do que eu juntei. Na minha contração, eu modifico. Exemplo, A mais O, AU. Eu tenho uma combinação. De mais O, eu não vou botar del, eu vou botar dó. Então, eu tenho uma contração. Então, as preposições, elas podem se contrair ou combinar. E aqui nós temos um grande exemplo. O do nada mais é do que a preposição de mais o artigo o. E aqui nós temos uma contração. Porque quando eu formo junto de com o, eu formo dó ao invés de del. Então, eu tenho uma contração. Outra situação de contração eu tenho na preposição em mais o, que forma o nó, ou em mais a, que forma o na. E aqui nós temos o ao, que é a combinação de a mais o artigo o, preposição a. E nós temos o pela. O pela, né, gente, vai depender de algumas gramáticas. A gente pode tanto usar por, preposição por, mais o artigo a, como podemos estar usando preposição per, mais artigo a. Tá bom? Então, a nossa preposição, ela pode tanto contrair como combinar. Se ela junta e não muda a estrutura, combinação, como no caso de ao. Se ela junta e muda a estrutura da escrita, nós temos uma contração, não uma combinação. De mais o, dó. Aqui nós temos um quadro com várias combinações, né? Uma combinação e várias contrações. De combinação mesmo, gente, a gente só tem o a mais o, que é o ao, e o a mais onde, que forma o aonde, né? O restante são contrações. Então, nós temos aqui o em mais o, nó, em mais a, na, em mais os, nós, em mais as, nas. E aí nós temos também em mais em mais uma, numa, né? Em mais uns, nuns e em mais umas, numas. Aqui nós temos todas as preposições, todas as contrações com preposição em, tá bom? E nós estamos colocando aqui com artigos tanto definido quanto indefinido. Mesma coisa com de, né? De mais o, dó, de mais a, dá, de mais os, dós, de mais as, das. De mais um, dum, de mais um, duma. De mais uns, duns e de mais umas, dumas. E aqui nós temos o a mais o, ao, a mais a, que é o a com crase, que é diferente do acento agudo. O acento agudo vai para o lado direito e a crase vai para o lado esquerdo, que é o nosso acento grave. A mais os, aos, a mais as com crase, não é isso? Por mais o, pelo, por mais a, pela. Por mais o, pelos e por mais as, pelas. Lembrando que vocês podem também encontrar em outras gramáticas, ao invés do por, a preposição per, tá bom? Isso aí vai muito de gramática para gramática, as duas são corretas. Página 56, mão na massa, primeira questão. Utilize as palavras do quadro para completar corretamente o poema a seguir. Vamos lá. Vai já para dentro, menino.
Vai já para dentro, menino. Vai já para dentro estudar. É sempre essa lenga-lenga, quando o que eu quero é brincar. Se eu me fecho lá em casa, numa tarde de calor, como eu vou ver uma abelha acatar pólen na flor? Como eu vou saber da terra se eu nunca me sujar? Como eu vou saber das gentes sem aprender a gostar? Quero ver a vida com os meus olhos, quero a vida até o fundo, quero ter barro nos pés, eu quero aprender o mundo. Segunda questão. Leia um trecho de uma entrevista sobre cyberpoesia com Celise Correia, pedagoga especializada em informática aplicada à educação, e complete-a com as combinações e contrações faltantes. O que é cyberpoesia? Celise Correia. Trata-se da poesia viva em movimento. É uma inovadora manifestação artística do nosso tempo. Novas formas de representação gráfica por meio da linguagem, utilizando o cyberespaço. Uma nova expressão poética que surge com o digital. Cyberpoesia conversa com as necessidades de aprendizado dos alunos inseridos no mundo digital. Celise, totalmente. A arte, linguagem e a expressão em parceria com o mundo digital em que os alunos estão imersos hoje em dia, a cyberpoesia é híbrida, tanto na linguagem, que é multimediática, como no acesso amplamente disponível. É possível construir uma cyberpoesia com áudio, texto, imagens, movimento. Qual é a diferença de fazer poesia há 10 anos e fazer poesia agora? A poesia é inserida no mundo cyber. As características utilizadas em poesia são ampliadas agora com o recurso de cyberpoesia. Então vamos lá, gente. Página 25, correção da nossa ficha de atividades. Primeira questão. Transforme a crônica da ficha 11 em um mini conto. Então, vocês vão pegar essa crônica que está lá na ficha, na página 11, e transformar em um mini conto. Segunda questão. Complete as frases com as preposições correspondentes. Item A. As crianças ficaram no parque até anoitecer. B. Fomos de ônibus sem dificuldades. C. Não vemos nossos primos desde o ano passado. D. Comprei um presente para a professora. E. Depois de muito discutirem, votaram contra a lei. F. Olivia passa por aqui todos os dias. G. Renato sempre falava do passado com saudade. Terceira questão da página 26. Assinale a alternativa em que a regência verbal foi empregada corretamente. Item A. As crianças, obviamente, preferem doces do que legumes e verdura. Tá errado aí, né, gente? B. Assista uma TV de LCD pelo preço de uma projeção e leve junto o home theater. Também está errada. C. O atleta participou da maratona visando títulos e medalhas. Também está incorreto. A E também está incorreta, que é o banco informou os mutuários que não haverá prorrogação de prazo. E o item D, que é a que está correta. Construir prédios do nada implica inovação e paixão pelo risco. Agora nós iremos reescrever as frases do exercício anterior, corrigindo-as. Vamos lá. As crianças, obviamente, preferem doces a legumes e verduras. Próxima, assista a uma TV de LCD pelo preço de uma projeção, e leve junto um home theater. Próxima, o atleta participou da maratona visando a títulos e medalhas. Próxima, o banco informou aos mutuários que não haverá prorrogação de prazo. A gente viu aqui, gente, que todo complemento vai depender da regência do nosso verbo. Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, compreendido todo o nosso conteúdo. Continue estudando, se dedicando e acompanhando as nossas postagens através da agenda eletrônica. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, pessoal!